muito boa tarde. Cá estamos de novo com o nosso programa Jesus Cristo Desceu à Cidade, como todas as quartas-feiras, a esta mesma hora. E nos próximos 10 minutos, cerca de 10 minutos, falarei convosco sobre algum tema relacionado com Jesus Cristo, o seu ensino, o seu discurso ou a sua pessoa. Hoje quero-vos falar sobre um episódio que aconteceu com Jesus, um episódio um pouco estranho e muito relatado de forma muito resumida nas Escrituras, mas que tem o seu sentido, o seu significado. Jesus Cristo chegou à cidade dos homens para nos ensinar a vital importância de dar fruto na nossa vida. Lá no Evangelho de São Marcos há o seguinte relato. A certa altura diz que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Sim, porque Jesus era um ser humano perfeitamente Deus, mas também perfeitamente homem, e como ser humano tinha as mesmas necessidades que o ser humano, inclusivamente a necessidade de comer. Tinha fome, tinha sede, frio, calor, etc. Tinha fome. E vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. Porque não era tempo de figos. E Jesus, falando à figueira, disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Ora, este relato tão curto, tão sintético, parece invulgar, parece até um pouco reativo, como se Jesus quisesse castigar aquela ave. Mas a verdade é que Jesus queria ensinar alguma coisa muito concreta e muito importante aos seus discípulos. Qual é o contexto? No momento anterior, Jesus tinha acabado, segundo o Evangelho de Marcos, tinha acabado de ser aclamado em Jerusalém pelo povo. Aquilo que nós, há pouco tempo atrás, celebramos o Domingo de Ramos. O mesmo povo que, passados poucos dias, viria a exigir a Pilatos a sua morte. E no momento posterior a este episódio da figueira, nós vamos encontrar Jesus a expulsar os vendilhões do templo em Jerusalém. Ou seja, aquilo que Jesus quis fazer foi alertar os discípulos para os perigos da religiosidade. E que perigos são esses, afinal? Um deles é ser volúvel ou não ter convicções. O povo de Jerusalém antes tinha aclamado, gritado: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, foram buscar ramos de palmeira, puseram no seu caminho, como quem aclama um rei que chega à cidade. Passado pouco tempo depois, poucos dias depois, estavam a exigir a sua morte perante Pilatos. Então, quando nós somos volúveis, há pessoas que são supostamente religiosas, mas são muito volúveis, vão com o vento para um lado e para o outro. Ora, nós precisamos ter convicções e enraizar a nossa vida espiritual em convicções e não em emoções do momento e não nas circunstâncias do momento. Outro aspecto importante é que nós precisamos de aprender a não copiar os maus exemplos dos outros. Ostentar folha, mas não ter fruto, significa que é uma aparência que não corresponde à essência. Ou seja, aquela árvore parecia que tinha fruto, mas não tinha. Tinha apenas a folha, não o fruto. Tinha a aparência, não tinha a essência. Isso normalmente é um sintoma de secura espiritual. Quando as pessoas têm a aparência, e aí entra um pouco aquela pecha da hipocrisia religiosa, tem aparência, mas diz a Bíblia que negam a eficácia dela, ou seja, de facto não tem a essência correspondente a essa aparência. Então isso é uma secura espiritual. Por outro lado, também era importante não aceitar que não se respeitasse a casa de Deus e a sua presença. E daí que ele tenha, logo de seguida,
entrado no pátio do templo, no pátio dos gentios, e tenha derrubado as mesas dos cambistas e dos comerciantes que estavam ali a vender, fazendo de um espaço sagrado uma feira, não é? Alguma coisa que não tinha nada a ver com o objetivo daquele espaço, com o objetivo daquela casa, que era uma casa, a minha casa será chamada casa de oração, não é? Disse Jesus, a casa do Pai, a casa de oração, e não casa para fazer negócio. E, portanto, esta falta de respeito para com a casa de Deus e para com a presença de Deus é também, normalmente, um sintoma daquelas pessoas que têm folha, mas não dão fruto, que têm aparência, mas não têm a essência que corresponde a essa aparência. E, por outro lado, também Jesus quis condenar aqueles que não alimentam quem precisa. Assim como Jesus teve fome física, o mundo tem fome de Deus. E se alguém que se diz religioso não ajuda o mundo a saciar a sua fome espiritual, a sua fome de Deus, então está a passar completamente ao lado. Aquilo que nós temos visto ao longo da história, e ainda hoje vemos por vezes, é que aquelas pessoas que falam em nome de Deus, que se presumem religiosas, muitas vezes são os que afastam mais as pessoas de Deus, de facto, porque elas não respondem à necessidade espiritual das pessoas. Esses religiosos não respondem à necessidade espiritual das pessoas. Assim como aquela figueira, e a figueira no Novo Testamento, na Bíblia, é uma figura da nação de Israel, do povo de Israel. Assim como a figueira não tinha fruto e, portanto, não servia para nada, também um cristão que não dá fruto para pouco serve no reino de Deus. Esta é a grande lição da parábola da figueira. Assim como a figueira enganava as pessoas, dando aí a sensação de que teria fruto, mas de facto não tinha, também a religiosidade engana se não houver de facto um fruto verdadeiro na vida dessas pessoas. Portanto, quando não há o fruto que corresponde àquilo que é a aparência, quando a essência não corresponde à aparência, trata-se de um engano. Trata-se de alguma coisa que está, digamos, a enganar as pessoas. E quando há uma aparência que não corresponde à essência, nós incorremos numa série de erros, numa série de enganos. Primeiro, enganamos a nós mesmos. Não é? Nós somos os primeiros a ser enganados. Quando presumimos que podemos enganar Deus, Deus não se deixa enganar, porque Deus conhece os corações, Deus olha para os corações, e, portanto, enganamos a nós mesmos se pensamos que Deus não vê o nosso coração, não conhece a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior. E, de facto, se nos enganamos a nós mesmos, mais facilmente procuramos enganar aqueles que estão à nossa volta, dando uma aparência, uma imagem de alguma coisa que não somos. Eu bem sei que a sociedade está nesse registro. Hoje não há nenhum político que se preze que não tenha um assessor de imagem. Não há ninguém que se preze que não cuide da sua imagem de uma maneira particular. Essencialmente para querer convencer as pessoas, ou porque precisa do seu voto, ou porque precisa do seu apoio de alguma forma, e então compõe a sua imagem, trabalha a sua imagem, muitas vezes com a ajuda de profissionais da área, para poder enganar as pessoas, para poder induzir as pessoas a votar nele ou a apoiá-lo. E, portanto, já não se valoriza tanto a essência das coisas, é mais aquilo que parece, a imagem, não é? E em política diz que aquilo que parece é. Ou seja, é o reino da aparência. A política é o reino da aparência quando devia ser uma arte nobre de serviço público, de serviço à sociedade, de serviço aos outros, não é? Especialmente àqueles que têm mais limitações e mais dificuldades. E, portanto, mais vulneráveis, que precisam de mais apoio. Então, a grande questão da parábola da figueira é justamente essa. É justamente a essência que não corresponde à aparência, ou a aparência que não corresponde à essência. E quando assim é, nós estamos a enganar-nos todos a nós mesmos. Para a árvore dar bom fruto, ela tem que deixar a seiva fluir por ela. Isso implica ter comunhão com Deus e com a sua igreja.
E assim eu convido todos aqueles que moram aqui na região de Setúbal a participar nas nossas celebrações de domingo, às 10h30, na Igreja de Jubileu, na Rua Frei António das Chagas, número 47, bairro Montalvão, em Setúbal, ou então seguirem-nos online, nas nossas celebrações online, ou nas nossas redes sociais. E pense nisso, não vale a pena ter aparência, se não, por trás da aparência não existe uma essência. Foi isso que Jesus quis ensinar com a parábola da figueira, quis ensinar aos seus discípulos. Eles precisavam de ter essência e não apenas aparência. Fique bem, até à próxima semana. Deus abençoe.